Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos dar início efetivo ao nosso mini curso aí de fundações e a gente vai falar aqui dos principais tipos de fundações que a gente tem. Mas antes da gente dar início aqui, já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os nossos próximos vídeos dessa nossa série aí. Então, sem mais delongas, vamos lá. Os tipos de fundação que nós temos aí. Basicamente, nós temos fundações rasas e fundações profundas. Qual que é a diferença entre as duas? Na fundação rasa, a profundidade máxima dela está aí entre 1,5 a 2 vezes a dimensão B da sapata, que é a menor dimensão dela. Com isso, a, a nossa sapata ela vai transmitir esforço somente pela base. O fuste da minha fundação rasa ela não ajuda a transmitir esforços para o solo, diferente do que acontece na fundação profunda. Essa sapata ela vai ser utilizada em solos que têm uma alta resistência nas primeiras camadas aí. Então a gente tem que ter um SPT bom para estar utilizando essa sapata aí na nossa edificação, para estar usando sapatas. Elas são escavadas manualmente. Por conta disso, a gente também tem uma limitação de quanto que a gente pode ter de profundidade da nossa sapata, por questões aí de execução mesmo, de ter o perigo ali do solo desmoronar e acontecer algum acidente aí com quem está escavando. Então a gente tem essa limitação também aí pelas próprias normas de trabalho, de segurança de trabalho, né? Então a gente não quer que aconteça nada com quem está escavando a nossa sapata ali, ó, com um acidente com ele que vem até a provocar um óbito na nossa obra. A gente não quer isso. Então a gente tem que limitar essa profundidade de assentamento. No mínimo aí a gente utiliza 1,5 m de assentamento aí, é o que é dado em norma para sapatas de divisa, por exemplo. Sapata centrada a norma não fala nada, mas a gente costuma seguir esse critério de assentar ali a pelo menos 1,5 m. A não ser quando tem rocha e não tem jeito, né, de escavar a rocha, muito trabalhoso, a gente assenta diretamente nela. Então, quais são os principais tipos de fundação rasa que a gente tem? Nós temos aí a sapata. A sapata ela tem esse modelo aqui, ó. Então a gente tem uma sapata que recebe só um pilar, uma sapata isolada. Ela recebe o pilar aqui, ó, e distribui a tensão desse pilar aqui, ó, né, sobre a sua base aqui alargada. Nós temos a sapata associada, que ela recebe dois pilares ou mais. Então ela vai servir aqui como apoio de dois ou mais pilares. Temos também a sapata corrida. No caso aqui a gente pode fazer uma sapata para receber uma parede, por exemplo. A sapata ela passa a ser corrida quando a sua dimensão A é maior do que 5 vezes a dimensão B. Então, essa daqui é a sapata corrida, muito semelhante à outra aqui, a sapata associada também, só que ela tem um comprimento bem maior. Ela se estende aí sobre toda a nossa parede, por exemplo. Temos também o radier, que é um elemento de fundação aí que a gente vai estar utilizando uma fundação superficial. Ele vai distribuir então sobre essa área de contato toda que ele tem aqui, e a nossa estrutura vai nascer aqui pilares, vai nascer aqui sua alvenaria estrutural, a gente vai começar em cima dele aí para estar fazendo a nossa edificação. Esses daqui são exemplos então de fundações rasas que a gente tem. E a sapata nossa aqui, ela tem uma classificação quanto à rigidez dela. Então a gente tem dois tipos de sapata: a sapata rígida e a flexível. A sapata rígida, ela vai ser mais alta, ela vai ter mais seção de concreto, e a sapata flexível ela vai ser menor, vai ter menos seção de concreto, e aqui ela vai ter deformações elevadas. Então, por conta disso, essa sapata flexível geralmente ela é dispensada. Tanto que os principais softwares comerciais aí não dimensionam sapata flexível. E o dimensionamento dela é feito aí como se fosse uma viga. Já a sapata rígida, a gente tem aí o método SEB70 e o método bielas e tirantes para estar fazendo o dimensionamento. Então, a sapata rígida ela tem uma série de vantagens, como ela reduz um pouco a área de aço necessária, ela não precisa ser verificada a punção. Já a sapata flexível precisa ter verificação a punção, porque esse pilar ele pode tentar furar aqui minha laje, minha sapata, assim como ocorre em lajes. Então a gente tem que tomar uma série de cuidados em sapatas flexíveis e por conta disso não é muito bom estar utilizando. A gente utiliza mais aí no dia a dia a sapata rígida. Só em casos muito, mas muito especiais a gente usa a sapata flexível. E como que a gente determina se uma sapata é rígida ou flexível? A gente tem uma equaçãozinha que é dada pela NBR 6118,
aonde nós temos aqui que H tem que ser maior ou igual a A menos AP dividido por 3, onde o nosso H vai ser a altura da sapata, o A é a dimensão da sapata em uma dada direção, e o AP é a dimensão do pilar na mesma direção que a gente escolheu aqui para a sapata. Então vamos supor, a gente pegou o lado aqui maior da sapata, a gente vai pegar o lado maior do pilar e fazer a análise. Aqui a gente pega o menor lado e o menor lado do nosso pilar. Normalmente esse valor aqui dá o mesmo para as duas direções, porque a nossa sapata ela é geometricamente ela é feita para ter balanços iguais aqui, para ter uma equivalência de balanços, para distribuir melhor esforços aí e facilitar nosso cálculo também. E aí o que a gente tem de armadura para uma direção, a gente tem para outra, por ter balanços iguais aí, por questão de simetria. Então acaba que a gente fazendo a verificação para a direção aqui a P, a gente já faz para B e BP. Então, dessa forma aí a gente determina se a nossa sapata ela é rígida ou não. Se ela cair numa sapata flexível, a gente muda a geometria dela ali para fazer ela cair numa sapata rígida e assim prosseguir com o cálculo. Então, isso aqui é o que tem de sapata de fundação rasa, no caso. E fundações profundas, o que a gente tem? A gente utiliza uma fundação profunda, que é, por exemplo, estacas, que a gente tem aí, estacas moldadas em locos ou pré-moldada. Então, a gente utiliza quando a resistência superficial do nosso solo é baixa. Então, as camadas inferiores aí, elas vão ganhando resistência. Então, a gente utiliza isso aí na fundação profunda. E essa estaca aqui, essa fundação profunda, ela vai ser escavada tanto manualmente como mecanicamente. E no processo aí executivo, a gente pode ter estacas aí transmitindo cargas por atrito lateral. Então, o que tem ali na lateral, a fuste da nossa fundação, ela vai resistir a uma certa carga. E na ponta também a gente vai ter uma resistência ali na nossa estaca. E os principais tipos de fundação profunda que a gente tem, qual que é? A pré-moldada e a moldada em loco. A pré-moldada, a gente crava ela com um bate-estaca, então ela já vai ser feita em um outro lugar, vai chegar na obra e a gente vai utilizar um bate-estaca para fazer o cravamento. A gente não faz nenhum furo inicial aí, a gente começa já a cravar ela com um bate-estaca. Essas estacas pré-moldadas, elas possuem geralmente uma boa capacidade de carga e elas são indicadas para locais, por exemplo, que a gente tem um lençol freático muito alto. Elas são excelentes para isso daí, apesar de você poder utilizar em outros locais também. Só que ela tem uma desvantagem muito grande que limita muito a sua utilização, que a cravação dela, por ser uma cravação bruta mesmo, não tem nenhum furo inicial, ela produz muitas vibrações no solo. Então, essas estacas pré-moldadas, elas são muito utilizadas aí em locais que não tem muita coisa na vizinhança, por conta dessas vibrações. Onde a gente tem casas na vizinhança, a gente normalmente não usa estaca pré-moldada. Ainda mais se a gente tiver casa velha do lado. A gente tem situações aí que nós estamos fazendo uma edificação nova, mas do lado tem muita casa antiga, então a gente já despreza, já joga fora a opção de estaca pré-moldada logo de cara, porque se usar, vai dar problema nas edificações do lado. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com elas. E sempre que a gente for executar uma fundação, seja pré-moldada ou seja moldada em loco, é bom a gente fazer um relatório das casas ao lado, porque normalmente fundação causa alguma certa vibração que pode vir a trincar alguma casa. Então a gente faz lá um relatório fotográfico, tira foto das casas, quando é uma obra maior porte, né, que vai ter uma escavação mecânica aí qualquer. Então a gente vai lá, tira as fotos e faz um relatório, que se depois aparece alguma trinca e o proprietário vem questionar com a gente, nós podemos mostrar o relatório, ó, não tinha essas trincas, então isso aí está infundado, você não tem razão, apareceu por outras questões aí, ou então já tinha e o cara quer falar que foi culpa sua. Então é bom fazer sempre esse relatóriozinho aí quando você sabe que vai ter alguma vibração. Então, as estacas pré-moldadas são isso. A gente também pode ter estaca pré-moldada aí metálica, também bastante utilizada em alguns tipos de obra. E depois nós temos as estacas moldadas em loco. Então, essas estacas elas são executadas no local. A gente escava ela lá no local, faz a concretagem também no local, logicamente, e depois coloca a armadura nela. Ou então a gente já coloca a armadura e faz a concretagem. São esses os processos executivos. Aí vai variar de tipo de estaca, né? E os principais tipos que a gente tem são o quê? São a broca, que é escavada manualmente aí.
é o método mais simples que a gente tem. Então a gente tem aqui a escavação com trado manual, a gente faz um apiloamento desse fundo, que é bater um soquete aqui para compactar esse solo. Depois a gente faz uma concretagem dela e coloca aqui a armadura, ou então a gente coloca a armadura e depois faz a concretagem. É o que a gente tem de comum aí em obras pequenas do dia a dia. Nós também temos as estacas escavadas mecanicamente. Seu funcionamento é bem semelhante, então a gente vai ter um trado aqui, só que agora mecânico. Então ele vai fazer a perfuração. Normalmente chega um caminhãozinho ali com um trado e faz essa perfuração. Depois a gente coloca aqui a armação com os espaçadores, vem, concreta e a estaca está pronta aqui já com as esperas para nosso bloco ou para o nosso pilar. Temos a opção aqui também de estaca Strauss. Essa estaca Strauss, ela já é um processo executivo aí um pouquinho mais refinado, nem tanto, mas é um pouco mais refinado. A gente tem aí uma estaca um pouquinho melhor aí para obras de um porte maior um pouco e que tem um solo que não ajuda muito. Então o processo executivo dela é esse daqui, ó. Nós vamos colocar aqui um tripé e uma sonda. Essa sonda ela é liberada aqui de cima, ela vai descer e vai se enchendo de solo. A sonda, então, é isso daqui, ó. A gente chama de sonda ou piteira. Então, a gente joga ela lá de cima e ela vai perfurando. Ela causa um certo nível de vibração. Nada comparado com estaca pré-moldada, mas ela tem um certo nível de vibração, sim. Então, é bom a gente fazer aquele relatório lá que eu falei. Então, tem aqui a sonda piteira, ela solta lá de cima e então ela vai se enchendo aqui de solo. Então, depois que ela se enche ali de solo, deixa eu fechar aqui. Depois ela é retirada, o solo lá é retirado também, ela é limpa, né, no caso. E aí, a gente, depois que finaliza aí a perfuração do solo, a gente faz o apiloamento do fundo com cascalho ou um concreto magro aí. Depois vem e instala aqui a armadura, faz a concretagem e aí a estaca está pronta. E também temos um processo hoje que é muito utilizado, principalmente em obras de maior porte, que é o S contínua. Isso daqui é um dos que tem de mais moderno hoje na engenharia geotécnica para fazer fundações. O que acontece? Nós temos uma máquina aqui, uma máquina aí de 30, 50 toneladas, dependendo do porte dela. Custa caríssimo essa máquina, então a fundação com ela fica cara, porque ela é cara de transportar, cara de adquirir, cara de manter. Mas quando a gente está falando de obras de maior porte aí, vale muito a pena porque a produtividade dela é muito grande. Então o que vai acontecer? A gente vai ter a perfuração do terreno com esse trado aqui, ó. Então ela vai posicionar ali, vai começar a furar. Depois que ela furou o solo, ela já volta concretando aí sob pressão. Então a gente vai retirando o trado e concretando já de uma vez. Depois que terminou a concretagem, a gente coloca a armadura e a estaca está finalizada. Esse modelo aqui de estaca, eu já trabalhei numa obra que a gente chegava a fazer uma estaca aí de 20, 25 metros em questão aí de menos de meia hora. Então era muito rápido mesmo. Tanto que a gente tinha lá, se não me engano, 48 blocos de apartamento. Cada bloco tinha por volta de 50 estacas e foi perfurado tudo em 2 meses e meio. Isso porque faltava muito concreto na obra. A concreteira não dava conta de entregar tanto concreto assim. Então tinha dia que era 3 horas da tarde e a gente já encerrava o expediente por falta de concreto. Então por aí você vê que a produtividade desse tipo de estaca aí é muito grande. Estaca hélice contínua é muito vantajoso quando a gente precisa produzir muita coisa. E além de ser uma fundação aí que ela é muito regulada e ela tem muita coisa aí que a gente consegue ver o que está acontecendo ali, quanto que está sendo bombeado o concreto, com que pressão que está sendo, se atingiu ou não ali a profundidade. Não importa se o solo tem água ou não, se é um solo que está sem nível d'água, se é um solo com nível de água, ela pode trabalhar em qualquer um desses, não tem problema nenhum. Então, é isso aqui que a gente tem aí para fundações. Então, esses daí são os principais tipos de fundações que a gente tem aí, que é disponível hoje para estar executando nas nossas obras do dia a dia. Por esse vídeo, então, é isso. Se gostou, já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder as notificações. Nós vamos estar postando vídeos aqui, pelo menos 3 vídeos por semana, falando sobre fundações aí. Então, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado e nos vemos nas próximas.